Levítico 23, 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Oremos. Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por mais essa noite que estamos aqui na tua casa. Te louvamos por mais um dia, pelo nosso trabalho, te agradecemos pelo pão. Senhor, e aqui estamos, Deus, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos mantém de pé. O Senhor é aquele que nos levanta, aquele que nos guia, que nos dirige. E a Ti nós damos essa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, a festa das cabanas ou tabernáculos, né, o Sucote, né, era uma festa, ela tinha por objetivo, vocês viram aqui no texto que nós lemos, que Deus mandou que Moisés falasse ao povo e que isso fosse como estatuto perpétuo, né? Então o judeu celebra também até hoje. É lógico que eles não têm condição de celebrar como no deserto, né? Mas se você for em Israel nessa época, você vai ver eles mesmos nas varandas dos prédios, eles pegam folhas de palmeiras e galhos de árvore, colocam assim nas varandas e fazem, e às vezes fazem até coberto mesmo, uma espécie de cabana, né? Para mostrar, e aqui o texto mostra que ele fala, para que os seus filhos e para que as gerações futuras, quando perguntarem por que esta festa, né, vocês vão dizer para os seus filhos que Deus, após ter tirado eles do Egito, após ter tirado eles da escravidão, né, fez com que o povo habitasse em cabanas, habitasse em tendas, né? Então, e qual era o objetivo de Deus? Deus, quando, mesmo que o Velho Testamento mostrava para nós uma sombra, como que uma sombra, projetando para o futuro, toda a obra de Jesus, tudo aquilo que Jesus faria e tudo o que significaria para nós o Evangelho hoje, naquele momento em que Deus determinava as suas leis, a construção do tabernáculo, tudo havia um propósito muito didático. Havia também a revelação, né? A revelação de Deus para o povo, ela foi paulatina. Você vai ver isso na Bíblia, que existe um padrão, né? E Deus vai se revelando ao povo. E assim também conosco. Você preste atenção na sua vida, que você vai ver às vezes, e você vai perceber às vezes quando você enfrenta, às vezes uma dificuldade, ou uma luta, ou até mesmo uma grande bênção, que normalmente antes, quando antecede, Deus vai nos avisando de alguma forma, né? Eu me lembro de sonhos, eu me lembro de palavras, eu me lembro de, às vezes, um sentimento que um irmão da igreja teve comigo e falou, pastora, Deus me fez sentir isso quando eu estava conversando com você. E depois eu vou vendo, a gente vai vendo como que um quebra-cabeça que vai montando e as peças vão encaixando e você lembra, depois que você passa, depois que você vence ou depois que as coisas acontecem, você pensa assim, poxa, Deus havia me avisado. Só que muitas vezes nós não entendemos muito bem na hora o sentido da visão ou o sentido da revelação. Então no Velho Testamento a revelação de Deus era assim também, ela foi sendo paulatina. E no caso da festa do tabernáculo, qual era o objetivo ou qual era a didática de Deus para o povo, né? Fazer com
que o povo lembrasse, quando eles já estivessem lá em Canaã, quando eles já tivessem conquistado a terra dele, quando eles já tivessem riqueza. Você sabe que o povo judeu, ele é um povo rico, é um povo que conquista coisa, é um povo que descobre coisa, é um povo que tem muitos prêmios nobres na ciência, né? O judeu é assim, qualquer lugar do mundo que você vai. Eu lembro que quando eu fui a Nova York, você anda numa rua assim de Nova York, é joalheria toda a rua inteira, tudo de judeu, né? Você entra ali, então o povo judeu é um povo abençoado por Deus, sabe? E a promessa de Deus nunca caiu, ela nunca morreu, ela nunca extinguiu para o povo judeu, porque foi a nação que ele escolheu. Da mesma forma, as promessas de Deus para nós, que somos o povo, os gentios que foram enxertados aí na oliveira, né? Na videira que é Cristo, né? Fomos juntados ao povo judeu. As promessas de Deus para nós, elas não morrem. Deus nunca irá, e eu tenho dito isso para vocês, nos desamparar nesse tempo. Mas enquanto nós estivermos aqui, principalmente nesse momento, nós precisamos lembrar, a festa das cabanas, o habitar nas cabanas, é para que o povo lembrasse do tempo de provação, do tempo de privação, né? É tão interessante a nossa memória, a nossa mente, que muitas vezes, quando nós estamos num tempo de provação, vamos supor que o tempo de provação é agora. Às vezes você veio tendo uma vida de sucesso, uma vida de bênção durante muito tempo, mas parou agora e você começou a provação. E às vezes a tendência é você se esquecer daquele tempo todo de bênção que você teve para trás. Você se esquece, nós muitas vezes nos esquecemos. E outra coisa também, às vezes quando Deus nos tira de momentos difíceis ou de anos difíceis e nos coloca no momento da bênção, nos coloca com prosperidade, nos coloca com celeiros cheios, muitas vezes a gente tem a tendência de esquecer também aquele lugar de provação que passamos, aquele lugar de necessidade que tivemos, aquele lugar em que Deus usou pessoas, às vezes até com poucas condições para te ajudar. Esses são os dois lugares que a nossa memória muitas vezes não para. Ela tem essa tendência de esquecer. Então não nos esqueçamos. Eu gosto sempre de voltar sempre nos lugares onde eu morei. Até não é que eu gosto de voltar, eu estou lá. Eu voltei para lá, né? Mas eu gosto de voltar lá na casinha da minha tia, que mora naquele mesmo lugar, que ela tem lá uma panela de 30 anos atrás, que eu vejo a casinha dela toda simples. Eu gosto de voltar naquele lugar. Toda vez que eu volto naquele lugar, eu lembro que se eu estou aqui hoje é por causa da bênção, é por causa da promessa, é por causa da bondade, é por causa da misericórdia de Deus pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela nossa vida. Nunca esqueça disso. O habitar em tenda é necessário para nós hoje. Quem habita em tenda sabe que só tem o básico. Quem habita em tenda sabe que não pode levar muita coisa. Quem habita em tenda sabe que não pode ter muito luxo. A tenda fala disso. Então, Deus queria que o povo se lembrasse das provações, das privações durante a peregrinação no deserto. E lá em Deuteronômio 8:2... E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Gente, eu acho incrível esse versículo, porque Deus, Ele é onisciente. Ele não conhece eu e você, Ele conhece até a cadeia do seu DNA. O teu genoma foi Ele que fez. Ele conhece tudo. Detalhes sobre você, né? Mas olha aqui o que Deus coloca para nós. Para te provar, para saber o que estaria no teu coração. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro disse que estava pronto para ir com Jesus, Jesus disse: Pedro, não, meu querido, você não está pronto ainda. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, né? E estava no coração de Pedro uma vontade, um desejo, mas ele ainda não estava pronto para aquele momento. Então, muitas vezes, os nossos desertos, irmãos, e lembre-se de uma coisa: Deus não permite um servo seu fiel ir para deserto para morrer lá.
Só morre quem não depender dele. Só morre quem começar a murmurar, sair de debaixo da provisão, achar que o maná que ele dá todo dia no deserto é ruim, não serve para você. Foi isso que aconteceu com o povo. Foi isso que aconteceu com o povo. Mas os dois que creram na promessa, que tomaram posse da promessa, que ficaram firmes, entraram. Quando estava para entrar, que eles viram lá os anaquins, os gigantes, né? Ficaram tudo apavorado. Você veja que é uma conta assim incrível, né? Foram 10 espiar a terra. 2 somente voltaram dizendo e crendo na promessa. 8 voltaram dizendo assim, é impossível a gente entrar lá. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles, né? Mas eles estavam olhando para quem naquele momento? Meus irmãos, o Deus que nos chamou para o reino dele é o que vai nos fazer avançar e chegar na terra prometida. O Deus que te fez promessa é o Deus que vai ajudar você a alcançar a promessa. Independe de quem esteja na tua frente. É essa confiança que nós não podemos perder em Jesus. É essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos dele. Então Deus disse, olha, eu te fiz passar pelo caminho, te guiou pelo deserto. Deus não deixa você no deserto. Deserto é um lugar que nós não temos linhas de demarcação. O deserto é tudo igual. É incrível, você vê aquele monte de areia, quilômetros e quilômetros, parece um mar de areia. Você não tem demarcação, você não tem pontos de referência no deserto. Quem é que nos guia no deserto? O Senhor. Muitas vezes nós não temos resposta, muitas vezes nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas você está com Jesus? Você está firme com Ele? Você tem fé nele? Você crê na palavra? Fique tranquilo. Amanhã, se for necessário, Ele vai mandar um anjo com GPS para ajudar você a passar por esse deserto. É assim que acontece com a palavra, com o reino de Deus. O reino de Deus é assim, mas nós temos essa tendência de fraquejar, de cansar, de dizer, Deus não está me ouvindo, eu acho que Ele me abandonou. Deus não abandona o seu servo fiel a Ele, ninguém, Deus não abandona. Então, a festa dos tabernáculos, ela tinha esse propósito didático, de fazer com que o povo se lembrasse da peregrinação pelo deserto. E muitas vezes, quando nós passamos por desertos, e que olhamos para trás, nós pensamos assim, como eu passei? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já pensaram isso. Como eu venci isso? E Deus muitas vezes não nos avisou, porque se Ele avisasse, você ia dizer assim, não quero, não vou conseguir. Mas Ele te coloca lá no deserto e Ele vai dando a provisão. Deserto é um lugar de milagre, né? Olha, à noite tem uma coluna de fogo. Olha, durante o dia, aquele sol escaldante, tem uma nuvem. Não tem água, faz nascer água da rocha. Não tem pão, Deus manda maná do céu. Deserto com Jesus significa lugar que você vai presenciar os maiores milagres. É isso que aconteceu, é isso que acontece. Agora, tem que ter essa consciência. Adore, louve, peça direção, peça ajuda, se você... Hoje nós podemos pedir ajuda, né? De pessoas para nos ajudar, porque o Senhor vai te guiando nesse deserto. Ele não vai deixar você morrer no deserto, não. E quando você terminar, que passar lá do outro lado, você vai ter as mais incríveis experiências para contar. De provisão, de fé, de suprimento, de milagre, coisa que ninguém poderia fazer naquele deserto, Deus fez para o povo. Para mostrar para nós hoje, que somos servos dele, que nos nossos desertos, ele estará conosco. Então, a festa das cabanas, Sucote, a festa dos tabernáculos, não é, remete ao tempo, né, da antiga aliança também, quando Deus habitava no meio do seu povo. E quando Deus dá ordem para Moisés construir o tabernáculo, né, tudo tem um detalhe incrível no tabernáculo. Não vamos falar disso hoje, mas tudo tem algo muito específico que Deus colocou. Queridos, Deus é um Deus de detalhe. Deus conhece nós na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, porque Ele é um Deus detalhista. Muitas vezes nós achamos que Deus não se preocupa com algumas coisas. Deus se preocupa, Deus vê tudo.
Tudo aquilo que é importante para você viver como servo dele no seu reino, ele se preocupa sim. E aí Deus disse assim, ó, Êxodo 25:8, me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Deus dava medidas certas, tudo foi confeccionado dentro das medidas que Deus pediu que fosse. E isso é importante para nós. Deus tem um padrão para nós, tá, irmãos? Deus tem um padrão para você que é cristão. O padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. E para Deus habitar no nosso meio, para Deus estar conosco, nós precisamos estar no padrão dele. E o padrão dele está aqui, ó. 66 livros maravilhosos que vai ensinando para você como que é o padrão de Deus. Então o tabernáculo era essa tenda, né, móvel onde Deus habitava. Que nos remete também para a nova aliança, né? Onde João, capítulo 1, vai dizer para nós que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não podia manifestar-se no meio do povo. Vocês lembram que quando ele foi falar com Moisés, o próprio Moisés pediu que queria ver a glória dele, né? E ele disse, Moisés, você não pode, mas você esconda na pedra que eu vou passar um pequeno relance da minha glória, né? E o povo quando viu, Moisés quando subiu também no monte para receber as tábuas, o rosto de Moisés brilhava, porque ele estava realmente na presença de Deus. Então nós não podemos, com esse corpo que temos, ver a Deus. Mas hoje, Deus habita entre nós pelo seu Espírito, e hoje não tem mais uma tenda física como o tabernáculo, uma tenda móvel, e nem aqui no próprio templo. Depois que Jesus veio, depois que o Verbo habitou entre nós, se fez carne, Jesus morreu, a habitação de Deus é aqui, pelo seu Espírito, aqui dentro. No seu interior, o teu corpo, esse corpo que um dia vai ser transformado ou vai perecer, é a habitação do Espírito Santo. Deus habita aí. Gente, isso é incrível. É um mistério que nós muitas vezes não alcançamos. A nossa mente assim pura, humana, ela não alcança. Como pode um Deus eterno, um Deus maravilhoso, um Deus transcendente, um Deus infinito habitar aqui? Numa pessoa humana, mortal, falível como eu e você. Mas quando ele olha para nós, pela justificação na cruz que nós passamos, ele faz presente aí no seu coração agora. Hoje, ele está com você. Aonde você estiver andando, você é, como eu sempre digo, uma igreja ambulante, um templo ambulante do Espírito Santo. Por isso que a sua boca, o seu olhar, a sua vida tem que transmitir Deus, tem que exalar Deus, aonde você estiver. E muitas vezes você nem precisa falar, basta a sua postura que vai mostrar que você tem Deus. Na sua casa, basta a pessoa chegar, muitas vezes vai dizer, aqui tem paz. Por quê? Porque ali habita Deus, habita a presença dele conosco. Então, tabernáculo mostra para nós, na antiga aliança, era a projeção para a nova aliança, né? Então, durante 7 dias, o povo judeu habitava nas cabanas. E as cabanas habitavam neles também, né? Porque ficava tudo ali, fazia tudo ali, né? E habitar em cabanas deve ser uma atitude contínua do nosso coração. Como o Daniel, que me antecedeu aqui, falou, né? Sobre o apego, o desapego que nós temos que ter a coisas. O relógio de 50 reais, ou 100 reais, né? Com o de $2.000, ele marca a mesma hora. Isso mostra para nós o quê? Nós não podemos nos apegar, porque nós estamos habitando também em cabana do ponto de vista espiritual. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. E nós, como cidadãos do céu, mesmo você que não vai morrer, tem muita gente que não vai morrer, vai subir com Jesus. Tem muita gente, eu já falei para vocês que eu acho que eu vou subir, né? Eu acho, né? Mas tem Thaisa que é novinha, tem outra novinha, que não vai morrer, vai subir, vai ter um corpo transformado e vai subir com Jesus.
Então nós não estamos no tempo de nos apegarmos a nada. Não, não, não. Habitar em cabana fala nisso. Eu estou aqui, você precisa de roupa, você precisa de dinheiro, você precisa de habitação. Mas o seu coração não pode estar nisso. O seu coração já está habitando em cabana, porque qualquer hora Jesus vai te raptar para o céu. Qualquer hora você será transformado. Qualquer hora você vai ouvir o som da trombeta soar, te chamando. E esse som para você, ele é inconfundível. Você vai saber quando é que vai tocar a trombeta, o chamamento de Jesus. E vai ser tão rápido, tão rápido, tão rápido, porque é no tempo de você abrir e fechar o olho. Não dá nem para contar, milésimos de segundo, isso acontecerá, esse poder maravilhoso. Então é tempo de você entender que você tem que habitar na cabana, e a cabana tem que habitar em você. Cabana é aquela coisa que você enrola, desmonta, põe nas costas e migra de um lado para o outro rapidinho, né? A cabana nos lembra também que o Senhor fez, que o Senhor tem e quer filhos dependentes dele. Tenha o que você tiver nessa terra, conquiste o que você conquistar aqui. Saiba que isso está dentro de um quadrado. Tem tempo e hora marcada para acabar. Por quê? Porque tudo mais nosso será para a eternidade. Até aqui, a gente só leva alguma coisa daqui até a hora de ir para a sepultura. Uma roupinha melhor, um terninho que alguém escolhe para nós. Nós não podemos nem escolher qual é a roupa que vão nos sepultar, não é verdade? E dali para frente, você tem a eternidade com Cristo. Tudo mais ficará aqui. Então, depender, morar em cabana, fala que você precisa desenvolver, aprender a ser um filho totalmente dependente do teu Senhor. Não se coloque em postura de autossuficiência, não se coloque em postura de orgulho, não levante bandeira que o teu braço conseguiu isso, conseguiu aquilo. Deus falou isso para o povo judeu aqui, olha. Quando vocês entrar lá, eu permiti que vocês passassem pelo deserto, dependessem de mim, comessem o maná, muitas vezes não tivesse água, eu dar água, eu providenciar água para vocês, para que depois, quando vocês entrarem lá, vocês não digam, foi o meu braço que conquistou isso. A começar para sair debaixo da escravidão de Faraó. O povo não podia mesmo sair daquele domínio, se não fosse uma mão forte, com 10 pragas horrorosas, que praticamente delapidou o Egito para Faraó soltar o povo dali. Só mesmo uma mão poderosa. Então, queridos, é isso que tabernáculo mostra também para nós. Você é um filho dependente do Senhor. Você tem que depender dele. Ele quer que você dependa dele. Deus ama filhos dependentes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito significa dependente. Dependente de Deus. Todo o seu ser, toda a sua essência, você depende do Pai. Você depende de Deus, né? Então, a cabana nos lembra que filhos dependentes, filhos que dependem do Senhor, para orientação, para provisão e para direção. Para essas 3 coisas, tá? Eu pergunto para você, esse tempo em que nós estamos vivendo, eu fico vendo agora a nossa guerra, a guerra das mães, né, com os nossos filhos, né? Eu fico pensando, como é que nós vamos fazer nesse tempo? Como é que será quando nós começarmos a ser pressionados além do que já estamos sendo? Não estou preocupada com isso. O Senhor trará a resposta para você. O Senhor dará respaldo para você. Como você vai criar a Vitória, como você vai criar o Samuel nesse tempo, o Senhor dará a resposta, direção. O Senhor trará provisão. O Senhor trará. É isso que tabernáculo e cabana mostra para nós, né? Orientação, provisão e direção. Não sei para onde vou, o Espírito me guia. Não tenho o que fazer, o Senhor trará a provisão para a gente, como fazer, o que fazer, né? É Ele que vai fazer isso conosco, por isso nós precisamos entender. Salmo 89, 21. A sua mão será firme comigo, o seu braço me fortalecerá. O inimigo jamais me surpreenderá. Você já alguma vez, pastora Marta, já foi surpreendida pelo inimigo? Não.
Porque normalmente o Senhor já te avisou. O inimigo está vindo aí. O inimigo está querendo fazer ruaça com você. O inimigo está rondando a sua casa. O inimigo está querendo lançar uma seta. E Deus diz assim, ó, porventura, quantas profecias você ouviu antes de pandemia? Porventura Deus fará alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Deus sempre revela, Deus sempre mostra, Deus sempre alerta, Deus sempre está falando com o seu povo. Então o inimigo não vai te surpreender. Fique firme, dependa do Senhor, receba a provisão e a direção dele, porque o inimigo jamais te surpreenderá. Nem há de me afligir o filho da perversidade. Não, você está guardado. Assim como Deus colocou uma coluna de nuvem para o sol escaldante e uma coluna de fogo para proteger o povo à noite, da mesma forma Deus envia proteção para os seus nesse tempo agora. Ele envia, tem enviado e continuará enviando. Então, queridos, tabernáculos também é conhecido como a festa da alegria, né? E esta ordem é muito clara, Deuteronômio 16, Deus manda o povo se alegrar. Hoje estava me dando uma tristeza, eu não sabia por que era tristeza, né? Aí eu falei, meu Deus, que tristeza é essa? Normalmente isso acontece comigo. Às vezes tristeza, irmãos, é uma baixa mesmo no corpo. Cansaço, esse tipo de coisa, dá uma baixa e você fica meio deprê e procura o que é e não acha. Às vezes o corpo está precisando de um alimento melhor e tal, né? Esse tipo de coisa. Aí de repente eu falei, que é isso? Que tristeza é essa? Tem motivo de estar triste nada? Posso estar cansada, mas tristeza não, sai daqui, sai fora. Alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade, queridos? E essa alegria, ela está linkada, ela faz parte da característica do fruto do Espírito. Gozo. É uma das características do fruto do Espírito que a gente não terminou de fazer aqui, porque veio perdão, veio agora tabernáculo, né? Veio um monte de comemorações, então nós vamos voltar para o fruto do Espírito, tá? Então a alegria, alegrar-te-ás na tua festa, vocês e seus filhos, seus escravos, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, de todo se alegrará. Nessa festa era convidado todo mundo. Era uma sociedade escravagista, havia muitos escravos, havia viúvas, né? Perdiam os maridos nas guerras. Alegra com todos, convide todos, as crianças, todos para se alegrar. Então, querida, a tua alegria, ela independe de pandemia, independe do tempo que você está passando. A alegria que nós temos, ela é constante, porque fomos resgatados por Jesus na cruz. Esta é a nossa alegria. E a alegria é algo que você tem que também desenvolver, sabia? Porque senão você desenvolve uma outra característica que é a reclamação e a murmuração. E você sabe que a reclamação, ela é o oposto da gratidão. Então, normalmente, quando nós começamos a agradecer, a ter um coração grato, a ser grato ao Senhor, a gente começa a entrar num estágio de alegria. Então, isso é um processo que ele começa também aqui, ó. É um processo que começa na nossa mente, tá? Então, quando você começa a entristecer, pergunta para você mesmo, eu tenho realmente um motivo de estar triste? Ou por que a razão dessa minha tristeza? Por que eu estou triste hoje? Eu estou triste ou estou cansada? Faça essas perguntas para você. E outra coisa, comece a adorar a Deus quando você estiver triste. Você vai receber um ânimo, você vai receber uma força, você vai receber uma injeção de ânimo quando você começa a alegrar. Então não precisa esperar a festa do tabernáculo, não. Na festa a gente já se alegra mesmo, né? Mas não precisa esperar. Se alegre no Senhor todos os dias, porque você tem motivo de estar alegre todos os dias. Porque você tem, todos os dias quando eu vou orar, eu falo, Deus, este é o maior privilégio que um homem tem. Hoje eu agradeci a minha irmã de sangue, pela oração. Ela começou a chorar, falou assim, poxa, minha irmã, você não precisa me agradecer pela oração, é a única coisa que eu posso fazer por você. Eu disse para ela, minha filha, você não sabe o quanto é precioso ter e saber que tem alguém que ora por você.
que está orando por você. É o maior presente que você pode ter nessa terra. Sabe por quê? Oração move o braço de Deus. Oração traz o céu para a terra. Oração leva o que está na terra lá para o céu e Deus move. E a oração, ela nos traz também em comunhão com o nosso Pai. Então, o maior privilégio que um homem pode ter na terra é desenvolver uma vida de oração, de comunhão com Deus. Sabe aquela coisa que às vezes eu vejo escrita em alguns carros? Ora que melhora. Eu não gosto desta frase. Porque essa frase ela é muito rasa. Ela não diz muita coisa. A gente não ora para melhorar. A gente ora porque servimos ao Senhor do céu e da terra, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que tudo pode, a um Deus que antes de nos dar coisas, Ele quer o nosso coração para Ele, e quer que nós entendamos o desejo do coração dEle para nós, entende? Então oração vai muito além disso. Então a alegria do Senhor é a nossa força para continuarmos prevalecendo até o grande dia da volta de Jesus. Não se entristeça, não se entristeça. Eu sei que talvez você que está me ouvindo está passando por um período de luto, né, de perda, mas saiba de uma coisa: até na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Está escrito nos Salmos, está escrito, né? Você já conseguiu sorrir num momento de muita dor, com uma resposta que Deus te deu, com uma palavra que o Espírito trouxe lá no íntimo do seu coração? Sim, isso é. Na presença do Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Porque o nosso Deus, Ele é pleno. Ele te traz em plenitude. Então, queridos, tabernáculos celebra esses grandes milagres, né? E o milagre, ele é ilógico, do nosso ponto de vista racional, né? Mas ele é verdadeiro, super verdadeiro. Ninguém explica um milagre. Não dá para explicar um milagre. Não dá para explicar como é que Deus faz uma célula cancerosa se transformar em célula boa. Não sei como é que Ele faz. Mas foi Ele que fez a célula. É Ele que criou o nosso corpo com unidades celulares. Então Ele faz o milagre, né? Então Deus no deserto dizia para o povo: você quer pão? Olha para cima, né? Interessante que o milagre do pão no deserto não adiantava. Ali Deus queria mostrar mesmo que é dependência dele. Não adiantava recolher pão para 2 dias. O maná era colhido só para o mesmo dia. A não ser na sexta, que ele pedia que colhesse para o sábado. E quem colhesse mais, ele estragava todo. Porque até o tempo que o maná deveria ser consumido foi predeterminado por Deus. Isso é milagre. É milagre em cima de milagre, não é verdade? Então, querido, se quiser proteção, olhe para a nuvem, para o fogo. Se quiser água, olhe para a rocha. E assim o povo sobrevivia na dispensação do Senhor. Todo dia, todo dia. E assim também nós temos que sobreviver hoje. Nós precisamos desenvolver dependência de Deus. Como Daniel falou, desenvolver dependência de Deus não é cruzar os braços. Porque há coisas que nós temos que fazer que Deus não vai fazer para nós. Você trabalhe, você levante cedo para quem tem que levantar. Você não procrastine as coisas, né? Faça a tua parte, mas em tudo que você for fazer, dependa do Senhor. Coloque Deus na frente. Diga: Senhor, me dê a direção nisso aqui. Me conduza à pessoa certa. Me ajude a falar da forma certa. Me dê luz para resolver isso aqui. É isso que é depender de Deus. Deus ama esse coração que é dependente dele. Deus ama esse coração que não se coloca em postura de autossuficiência, de achar que pode, né? Jesus nasceu em plena festa dos tabernáculos, né? Isso é uma coisa importante, um dado importante para quem não conhece mais a fundo o Evangelho, né? Tabernáculo, nascimento de Jesus, Deus habitou entre nós. Os pastores estavam, né, em Belém quando Jesus nasceu, e havia um fenômeno da própria cultura que nos meses de dezembro, que é quando se celebra o Natal, né? Os pastores em Belém, Jerusalém, naquela região que é muito árida e muito fria, temperatura no deserto baixa, às vezes abaixo de 0, né? Eles ficavam reclusos de dezembro ou às vezes novembro até fevereiro, certo? Então Jesus não nasceu nesse tempo.
Jesus nasceu nesse tempo agora. Não tem uma data certa, mas foi na festa de tabernáculos, que é comemorada entre setembro e outubro, certo? Então, esqueça esse negócio de Natal com o Evangelho. Natal é uma festa criada pela Igreja Católica, e aí vem toda uma tradição lá de trás, que não vou explicar aqui para vocês agora, mas o nascimento de Jesus foi em plena festa dos tabernáculos, que é o tempo em que a temperatura em Israel está amena, né? Não está tão quente demais, agosto é muito quente, e não está gelado como em dezembro, que é o Natal, gelado nesse tempo. Então, Jesus nasceu em plena festa dos tabernáculos, né? Então, o tabernáculo, o nascimento de Jesus, Deus habitou entre nós, a Páscoa, o Cordeiro que nos trouxe paz, né? O Pentecoste, as primícias do fruto, né? Que é quando Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo é enviado, a promessa do Pentecoste. São essas 3 festas, as festas que os judeus celebram, né? E a nossa igreja faz questão de frisar para mostrar Jesus. Não é judaizante, você não vê nada de menorá aqui, né? Vamos ter aqui uma mesa para celebrar as primícias, para você comer uma frutinha conosco no domingo, né? Vai ficar bem bonita a mesa aqui, mas para lembrar da colheita, do fruto da terra que eles traziam em gratidão, em alegria ao Senhor, tá? Mas todas essas festas e toda a didática delas apontava para a cruz, aponta para Jesus, aponta para o sacrifício perfeito, né? Então, as evidências de que a festa do tabernáculo marca o nascimento de Jesus, né? São bem fortes, né? Os pastores não poderiam estar cuidando dos seus rebanhos em dezembro, essa é a época em que eles estariam, né? Então, o ministério terrestre de Jesus durou 3 anos e meio, e ele morreu na Páscoa, que é março e abril, né? E o início da sua obra aos 30 anos aponta o seu nascimento para setembro, entre setembro e outubro, onde temos a festa do tabernáculo, e não para 25 de dezembro, tá? Então, isso é um dado para vocês saberem, porque muitas pessoas, né, perguntam, e muitos... Eu já tenho muito tempo que eu não monto árvore de Natal e nada disso, porque a árvore de Natal tem uma outra origem também, né, que depois a Iracema até explica para as crianças, né, a origem. Não é uma origem pagã também, né? Então, Jesus nasceu nesse tempo, né? E o importante não é a data que Jesus nasceu, exatamente para não virar idolatria, né? O importante é quando ele nasce no seu coração, quando ele nasceu em você. Isso que é importante. O importante é que ele nasce todo dia no coração de alguém, porque alguém o aceita todo dia. Isso que é importante de nós lembrarmos, né? Então, durante o período destinado para a festa dos tabernáculos, foi também quando Salomão consagrou o primeiro templo, né, lá em Israel, está escrito em 1 Reis 8, e foi trazida, né, a arca para o templo, e a glória do Senhor desceu sobre o templo, cobriu todo o templo, e Salomão fez aquela oração linda, né, e até hoje também é feita e é repetida, né, a oração de Salomão, né, que a presença e a glória do Senhor veio. E durante a festa do tabernáculo também é costume do povo até hoje orar, né, pedindo a chuva para a colheita, né, que é um momento que vai começar algumas chuvas, né? Então eles oram baseado nesta oração. É linda a oração, 2 Crônicas 6, 26 ao 30. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel. Dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lavra, quando o inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo a mão para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Ela é mais longa a oração, mas é uma oração linda. Ele pedindo a bênção sobre a terra, a bênção sobre a colheita, a bênção sobre as famílias. Então, queridos, festa dos tabernáculos é tempo de chuva de bênção sobre a nossa vida. Peça ao Senhor, coloque diante do Senhor hoje aquilo que você precisa colocar na presença dEle. Muitas vezes, irmãos, nós não
não pedimos para o Senhor, não colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. E Ele espera que nós façamos isso também. A oração, ela é para desenvolver comunhão. Mas o mesmo Jesus que nos ensinou a orar ao Pai, Ele disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso fala de uma oração insistente. Então, queridos, eu quero, em nome de Jesus, profetizar chuva de bênção sobre a tua casa, nesse tempo, de hoje até domingo, mês que vem, você entender que você é dependente de Deus, que você mora em tenda enquanto você está aqui, seu coração está em tenda, você tem um endereço, um apartamento, mas o seu coração, ele mora em tendas. Você está aqui de passagem. Você não está aqui para o futuro, não. Você está aqui até o dia que Jesus vier para nos buscar. E está muito, muito próximo, né? Então, peça ao Senhor chuva de bênção sobre a tua casa, né? Então, durante a festa dos tabernáculos também, Jesus aproveita esse momento, quando as mulheres... No templo em Jerusalém havia, e ainda é assim, hoje não existe o templo, mas quem já foi em Israel sabe, as mulheres entram por um lado, né, pastor? E os homens entram por outro. Até hoje, não se misturam os homens com as mulheres. E ali no pátio das mulheres, né, eles tinham ali uma grande menorá, né? Hoje essa grande menorá, ela está numa das ruas, coberta assim, cercada por um vidro, né, blindado. E dizem que já é a menorá que vai para o templo. Ela é gigante, dessa altura aqui, imensa mesmo, né? Então, diante daquela menorá, onde ficava ali no pátio das mulheres, que ela ficava acesa, né, o tempo todo. Então, Jesus chega e é aí que ele fala esta palavra de João 8:2. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Jesus aproveita... né, que os judeus sempre acendiam a luz da menorá para dizer que ele é a luz da vida. Tá cego, tá difícil, tá escuro, tá sem rumo, Jesus é a luz para a tua vida. Ele traz direção, ele traz norte, ele mostra para você o caminho que você está andando. Se não é um caminho bom, ele vai te mostrar. Se você precisa entrar num caminho bom, ele vai te mostrar. É isso que Jesus fez na festa dos tabernáculos. Ele mencionou, ele proferiu esta palavra exatamente nesse momento, né? Num tempo de crise em que os judeus estavam cansados, oprimidos pela dominação romana, ele diz: eu sou a luz. Vocês não precisam, né, de um imperador famoso, poderoso, não. Vocês precisam da luz que eu tenho para a vida de vocês, né? E essa mesma luz hoje, ela resplandece, ela está sobre você, discípulo do Senhor. Você tem luz, sabia? Você tem luz. Entenda isso. Aonde você vai, as trevas não podem permanecer. Dispõe-te e resplandece, Isaías 60. A tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Receba essa bênção em nome de Jesus. Você é luz, a luz do Senhor está resplandecendo sobre você, e onde você for, você irá iluminar, né? Então, quando Jesus entrou no templo também, vou passar para frente, porque outro ponto importante para nós fecharmos da festa do tabernáculo era a libação das águas, né? O momento em que os sacerdotes faziam uma procissão na fonte de Siloé, eles pegavam água e vinham até o altar e derramava água e vinho também. Jesus aproveita esse momento, eles faziam essa procissão silenciosa, durante todos os anos eles faziam, e aí Jesus aproveita e chega e diz assim: eu sou a fonte das águas vivas, né? Ele mostrando que ele é aquele que tira a sede da nossa alma. Jesus é água, Jesus é luz, Jesus é tudo na nossa vida. Sem ele nós não somos nada. A sede para a alma humana, ela só é saciada quando nós encontramos comunhão com Jesus. Eu digo que é uma pena
que os grandes intelectuais do mundo, que as escolas do mundo, que as faculdades do mundo não permite ou não faz um estudo sistemático com as pessoas da palavra de Deus. Porque se fizessem, muitas pessoas não iriam para as drogas, muitas pessoas não iriam para tantas coisas erradas, porque depois dá um trabalho para tirar de lá. Porque Jesus, ele é luz, a palavra ela ilumina, a palavra ela transforma, a palavra ela nos conduz, a palavra mostra quem você é, a palavra mostra o que você precisa. E Jesus é esta água que dessedenta a nossa sede espiritual. Então, queridos, a festa de tabernáculos nos mostra grandes coisas, né? Ele diz, olha, quem crê em mim, eu sou. Jesus exclamou, se alguém tem sede, crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso tem que fluir de você. O que é rio de água viva? É você ser uma pessoa que você transborda de alegria, você transborda de contentamento, e isso passa para os outros. O crente, ele tem que ter sempre uma palavra de ânimo. O crente, ele tem que ter sempre disposição para estar orando por alguém. Isso é rio que flui de você. Rio. Quantas vezes que às vezes você faz uma ligação ou passa uma mensagem para alguém, a pessoa diz assim, eu estava aqui chorando, eu estava falando com Deus, e de repente você me ligou. É o rio que está fluindo de você. Você nem sabia, nem conhecia a necessidade da pessoa, mas quem tem Jesus, esse rio de água viva vai fluir do seu interior, da sua mente. Muitas vezes vem alguma coisa na minha cabeça, eu falo, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, mas não é da minha cabeça, é o rio do Espírito que está fluindo, que está passando, que está me limpando, que está me libertando, e para libertar outros também. Então, a festa dos tabernáculos nos mostra tudo isso. Ele afirmou ser a fonte da salvação, né? Quem tivesse sede de justiça, quem tivesse em aperto, quem tivesse doente, viesse a ele. E quem crer nele, rios de água viva vão fluir daqui, ó. Por isso que a boca do crente, a mente do crente, ela tem que ser uma fonte de bênção o tempo todo. E se não está sendo o Jesus que proferiu esta palavra, o Jesus que é a água viva, ele está aqui hoje para limpar e purificar você. Fique de pé. Coloque no seu coração esta palavra. Jesus é a fonte das águas vivas. Em Israel, só havia duas formas mais corriqueiras que eles lidavam e que eles tinham a água. Era a água das cisternas, que eram cavadas nas pedras, e ali depositava a água da chuva, pouca chuva, que lá chove pouco, né? Mas as cisternas cavadas nas rochas, que a água ficava parada, e algumas fontes que eram fontes mesmo de água que jorravam. E Jesus vai se comparar. A água que fica parada, a água da cisterna, ela com o tempo ela se contamina. Agora a água da fonte, ela nunca se contamina. E Jesus vai dizer isso, o profeta Jeremias, apontando para o Messias, Jeremias 12:3, ele vai dizer: porque dois males cometeu o meu povo, ele falando para Israel. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. As cisternas que muitas vezes eram cavadas nas pedras, além da água com o tempo ficar um pouco suja, às vezes a água perdia-se por alguma fissura, alguma abertura, a água ia embora. É o que se chama de cisterna rota. Aí Jesus está falando, olha, em muitos momentos o povo de Israel deixou ele, que é um manancial de água viva. Manancial de água viva é aquela fonte que jorra constantemente. Você já deve ter tido a oportunidade de ver algumas fontes. No Rio de Janeiro a gente tem algumas, né? Há 50, 100 anos, 200 anos, ela continua jorrando. A água não acaba, a água não para. Assim é todo aquele que aceita e que recebe Jesus. Vai fluir de você alegria plena e constante. Vai fluir de você paz constante. Vai fluir de você desejo de agradar a Deus, desejo de evangelizar, desejo de estar com Jesus. É por isso que a gente lê a Bíblia constantemente e nunca cansa de ler a Bíblia. Qualquer livro que você lê 2 vezes, a não ser que seja um livro técnico que você precisa ler para aprender alguma coisa, você vai se cansar dele.
mas eu leio a Bíblia há mais de 50 anos e toda vez ela é uma fonte que se renova, que tem coisa nova, que o Espírito revela para o homem deste tempo. É isso que Jesus disse quando ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a fonte, sede para a alma, sede para a mente, sede para o coração, para a sua família. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você agora. Pode louvar, depois nós oramos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Senhor, habita em você. Isso é o maior privilégio que nós podemos ter. E eu quero neste momento orar por você, orar pela sua família e pedir para a sua vida chuva de bênçãos para o seu lar e para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, mediante esta palavra, que é a tua palavra, que é a verdade, eu quero apresentar a ti hoje, Jesus, aqueles que estão clamando, Senhor, aqueles que estão te pedindo, aqueles que necessitam hoje de chuvas de bênção nos seus lares. Senhor, assim como tu nunca deixou faltar para o povo no deserto, nós vivemos tempos difíceis, mas eu sei que a tua provisão virá sobre o teu povo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abra portas para aqueles que estão te pedindo nesta noite, que chova bênção na vida e na família dos teus filhos, Pai. Aqueles que necessitam de paz para sua alma, aqueles que estão colocando diante de ti agora, alguém que precisa do teu toque, alguém que precisa conhecer a fonte das águas vivas. Jesus, eu te peço, estenda as tuas mãos e traga, Deus, resposta às nossas orações. O Senhor é um Deus que nos responde. O Senhor é um Deus que disse que nós deveríamos pedir e clamar ao Senhor. E nós estamos clamando, Senhor, porque o teu povo, ele foi protegido, ele foi guardado. E hoje a nação de Israel sobrevive, porque guardou os teus mandamentos e os teus preceitos. E em nome de Jesus eu quero abençoar a família desta nossa igreja, Pai. Eu quero abençoar os lares. E eu quero te pedir, Deus, entra com providência nos lares de alguns dos teus filhos que estão colocando hoje diante de ti vidas que precisam ser tocadas, vidas que precisam ser tiradas de grilhões, de cadeias e de prisões espirituais, prisões emocionais. Em nome de Jesus eu oro, porque o Senhor que libera a palavra, o Espírito Santo que nos convence da palavra, é o mesmo que irá tocar, Deus. Em nome de Jesus eu creio, eu abençoo o teu povo e eu profetizo que chuvas de bênção venham sobre o teu povo neste tempo, Pai. Neste tempo difícil, não nos deixe faltar a direção, não nos deixe faltar a provisão, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de ti.
Ti, Pai, e queremos continuar sendo, que nunca venhamos confiar no nosso próprio braço. Em nome de Jesus eu oro e abençoo Teu povo com paz, com alegria, com colheitas, Deus, que haja colheitas, Senhor, que haja bênçãos abundantes sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.